Outros românticos no escuro cultuavam outra idade média situada no futuro, não no passado, sendo incapazes de acompanhar a Baba Babel de economias, as mil teorias da economia recitadas na televisão, tais irredutíveis ateus simularam a religião, e o espírito era o sexo de Pichote. Então, na voz de algum cantor de rock alemão, com ódio aos que mataram Pichote à mão, nutriam a rebeldia e a revolução. E os 30 milhões de meninos abandonados do Brasil, com seus peitos crescendo, seus paus crescendo, os primeiros menstruos compunham as visões dos seus vitrais, e seus apocalipses mais totais, e suas utopias radicais. Anjos sobre Berlim, o mundo desde o fim, e no entanto era um sim, e foi, e era, e é, e será assim. E foi, e era, e é, e será assim. Eu acho essa música do Caetano, Outros Românticos, extremamente ilustrativa do que eu quero falar hoje, agora, aqui para vocês. Ainda mais sobreposta a imagens do colapso da civilização, especialmente porque ele fala em outra Idade Média no futuro. Eu até imagino a outra Idade Média do futuro, pensada por Caetano Veloso, com essa música colapsista, falando dos 30 milhões de meninos abandonados do Brasil, seus peitos crescendo, seus paus crescendo. Mas eu quero falar aqui para vocês de outro período, não é a Idade Média no futuro, mas de uma pré-história no futuro. Para fazer isso, eu vou me utilizar de cortes da entrevista que eu dei para o Ricardo Porto, do 60 e Blau. A gente teve uma conversa muito interessante. Você já assistiu a conversa completa? Você já se inscreveu no 60 e Blau? Por favor, né? Porque ele trata de assuntos que eu não dou conta. Por exemplo, a questão do Julian Assange, aspectos do massacre na Palestina. Então, se inscreve lá. E o que eu fiz aqui, a gente teve uma conversa interessante, que gerou cortes. E o que eu vou fazer aqui é emendar 2 cortes e acrescentar algumas coisas que eu não pude mostrar no momento da entrevista, por causa da dinâmica da conversa. Algumas figuras de artigos científicos que mostram as circunstâncias que devem levar a floresta amazônica ao colapso nos próximos anos. Vamos ver os cortes e os comentários que eu gostaria de ter feito na hora e não fiz, enfim, por causa da dinâmica da conversa. Vamos lá. Primeiro corte.
A Amazônia, ela pode entrar em colapso em duas circunstâncias, basicamente. Ou você tem um certo percentual de desmatamento, que afeta o clima. Olha aí, então agora eu posso mostrar o artigo que embasa o que eu estou falando. É essa a edição que eu vou fazer. Não é para dar a palavra final nas conversas que eu tive com o Ricardo Porto, porque a gente discorda aí de algumas coisas, né? Mas vamos lá, vejam o vídeo completo para entender as discordâncias e comentem aqui nos comentários. Mas o artigo é esse. As monções sul-americanas se aproximam de uma transição crítica em resposta ao desmatamento. Então essa é a conclusão, né? Então o desmatamento está levando as monções. Sabe o que são monções? São aquelas chuvas, sabe as monções na Índia? A gente usa esse termo muito para a Índia. Para a Amazônia não conhecia bem, mas é perfeitamente adequado. As monções, essa época de chuvas fortíssimas, né? Então essa época de chuvas fortíssimas na Amazônia se aproximam de uma transição crítica. E olha aí a transição. Isso aí que vocês estão vendo, olha só, é o tempo modelado, 10, 15, 25, 30 anos, né? E você tem aí a taxa de desmatamento, 25% de desmatamento, 50% de desmatamento, 75% de desmatamento. Vocês veem que a transição crítica acontece entre 25 e 30 anos, a partir de agora, com uma queda na precipitação, de quase 50%, né? E é isso que vai levar a Amazônia de um estado de floresta tropical chuvosa para um estado de savana. Quer dizer, pode até ser bom para plantar soja, viu? Mas floresta tropical mesmo não vai ter. Agora vamos ver outro gráfico. Essa outra figura mostra o comprimento da estação seca, né? Em função do aumento da temperatura na Terra, né? Ao longo dos próximos anos, né? Então, supondo aí um aumento de 3 graus, você vê que a estação seca ela aumenta em até 50 dias, né? Então a gente vai ter quase 2 meses de seca aqui do que a gente tem, né? Isso significa o quê? Uma transição de uma condição propícia para o desenvolvimento da floresta tropical para uma em que você não pode ter floresta, porque tem um limite, né? A gente aqui já tem de seca junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente já tem 6 meses de seca. Bota 2 meses, mais 2 meses de seca em cima. Floresta não aguenta, colapsa. A floresta colapsa e isso aí está em torno de 60%, 70%, tem gente que fala 80%, mas enfim, que seja, de 60% a 80%, né? Aí tem a temperatura, né? E aí o limite estaria mais ou menos em 1,5. A gente já cruzou esse limite de 1,5, mas vamos supor que não seja 1,5, que seja 2 ou 2 e pouco o limite, né? E se cruzar esse aumento de temperatura, a floresta se torna tão inflamável que se destrói também. Então são 2 caminhos alternativos. O que a gente está fazendo? A gente está avançando nos 2, né? Então logo a floresta amazônica vai chegar no seu ponto de queima, né? O meu orientador do doutorado, ele... Olha aí a foto dele. Eu estou falando aqui do professor Carlos Pérez, né? Conhecidíssimo na biologia da conservação, né? Lá na Universidade de East Anglia. Foi ele que me levou para a Inglaterra, né? E ele me levou para o Kayapó também. Então eu sou eternamente grato a ele por ter me dado acesso à terra indígena Kayapó. Ele falava assim: Rodolfo, uma questão importante para ser estudada é em que ano que a floresta amazônica inteira vai queimar, né? Então, isso vai acontecer, tá? A gente não quer, pode sobrar uma beira de rio, uma coisa, mas a coisa como um todo vai queimar. Queimada a floresta amazônica, a atmosfera do planeta vai à loucura. Ele já está indo, né? Os oceanos entram em colapso, a tundra toda se transforma em metano, e você tem uma série de outros processos, né, de degradação absoluta, é o derretimento, né? A gente até falou disso num vídeo recente, né, em que a Karen falou: não, Rodolfo, não fale assim, tem o Sebastião Salgado que está ali reflorestando aquele vale. Tem o projeto lá do Pleistoceno na tundra. Sim, tem coisas boas, né? Mas pega a imagem pega um mapa de satélite do Brasil,
assim, olha assim, distante, e procura a terra do Sebastião Salgado. Não, é uma ponta do alfinete, né? E ainda assim ele precisou de certo patrocínio da Vale para se orientar, né? Então, imagina o custo em termos de greenwashing da Vale em termos de conservação da nossa biodiversidade, né? Mas enfim, sigamos no 60 e Blau. O derretimento daquele planeta que a gente conheceu. E isso vai levar junto a civilização e a humanidade. É isso. Tá? Significa, foda-se tudo. Não, de forma alguma, Eu sigo plantando minhas árvores. Olha elas aqui, ó. Ó, que lindezinha, ó. Aqui um ipê, aquela eu não sei. Esse aqui é um girassol que eu plantei. Ó. Você olha assim, esse rio Xingu assim, meio chuvoso. Nem parece que vai ter o colapso da Amazônia assim tão cedo, né? Eu sigo... Claro, eu uso carro, eu viajo, eu pego um avião, mas eu fico com dor na consciência também, eu fico atuando politicamente. Na hora da eleição, eu critico o Lula há 4 anos, mas na hora da eleição eu vou estar lá de vermelho. Ó, aqui, ó, isso aqui foi comprado na época das últimas eleições. Eu estarei lá de vermelho defendendo, seja Lula, seja Haddad, seja quem for que tiver contra Bolsonaro. Então não é dane-se. Nessa linha que você está levando, que eu acho importante que você, como cientista e como professor de ciências, você certamente está usando a ciência para chegar nessas conclusões, né? Então, aí foi um ponto da conversa que eu queria ter tido a oportunidade de explicar um pouco melhor, para comentar um pouco essa frase do Ricardo, né? Que eu estou usando a ciência para chegar nessas conclusões, né? Então, a ciência é aquele artigo que eu mostrei, né? Ó, aumentando a temperatura, a estação seca fica mais longa, aumentando o desmatamento, diminui a pluviosidade, a floresta colapsa, aumento da temperatura leva ao derretimento da tundra. A ciência não fala que vai haver o colapso da civilização, né? A ciência está percebendo mudanças, né? Agora, não existe um único artigo que fale, olha, a humanidade vai acontecer isso nos próximos tantos anos e vocês vão se extinguir ali na frente, né? Aí também é por isso que é o que eu falo, é o que eu estou vendo, é assim que eu vejo as coisas, né? Por exemplo, né? É assim que é como eu vejo o rumo das coisas, mas não é que a ciência está falando isso, né? É como você está vendo uma casa que está toda torta, toda rachando, né? Você sabe que aquilo ali vai cair, você sai correndo ali de baixo, né? Mas você não é a ciência que está te mostrando que vai cair, é porque você está vendo cair, né? E é claro que a ciência subsidia o que eu penso, né? Porque eu acompanho artigos como esse aí, né? Você está lendo. A ciência hoje, infelizmente, diz que o nosso caminho não é dos melhores. Pois é isso que a ciência exatamente não diz, né? Ela dá pistas, né? Mas tem muita gente na ciência, né? A ciência também é produzida pelo capitalismo, né? Pelo negacionismo, né? Não vamos nos iludir sobre a ciência, né? Não existe uma coisa que é dita assim, né? Só que estudos mostram que as perspectivas em relação à Amazônia aqui, para poder ficar só nesse exemplo, são sombrias, sem dúvida, isso a ciência mostra. Mas antes da gente explorar mais um pouquinho esse ponto do que vai ficar, né, depois de nós, né, eu trouxe aqui a fala de um outro professor que eu até botei na semana passada dentro de uma pequena reportagem aí que tinha uns 4 minutos e acabou ficando perdida essa fala do professor Paulo Artacho, que é um especialista em clima. Ele deu uma entrevista para o Clima Info, né? É um site, né? Logo depois da tragédia do Rio Grande do Sul, e acerca das consequências, né, do que a ciência tem que fazer nesse momento, ele falou o seguinte, vamos dar uma olhada no que disse o professor, e aí para trazer algum subsídio para o nosso, subsídio mais palpável aí para o nosso debate. Vamos ouvi-lo. Em um período onde o Brasil está chocado com os eventos trágicos que ocorreram no Rio Grande do Sul, eu acho que é importante a ciência informar a sociedade brasileira
de que nós estamos indo para uma trajetória de aumento médio da temperatura do nosso planeta da ordem de 3 graus a 3,5 graus. Isso em um futuro próximo, né? No futuro distante, a gente nem sabe, pode ser muito mais do que isso, né? E isso é muito grave. O professor Paulo Artacho é uma pessoa importantíssima, né? Então vamos ouvir com muita atenção o que ele vai falar. Mas eu queria fazer uma pequena observação, porque eu falei ali na frente, na entrevista com o Ricardo, que o professor ele amenizou alguns pontos. Porque eu acho que o professor concorda com a Karen, né, e com a Alessandra Orofino, também do Calma Urgente, de que a gente não pode ser totalmente catastrofista, colapsista, porque senão as pessoas, sei lá, podem ter comportamentos mais destrutivos ainda. Mas tem um pedacinho, uma fala dele, que eu vou destacar para vocês, para falar, olha, isso aqui ele não acredita, ele está falando só porque ele quer ser legal, ele quer contribuir para a sociedade, ele não está aqui para espalhar o pânico, ele está aqui para organizar a ação. Que é mais do que o dobro do aquecimento observado até agora. Basicamente, nós temos que zerar o desmatamento da floresta amazônica o mais rápido possível, temos que zerar a exploração e o consumo de combustíveis fósseis o mais rápido possível, se não quisermos ter tragédias como essas do Rio Grande do Sul se repetindo cada vez mais frequentemente. Pois é, aí que entra a má notícia, tá? Vamos supor que a gente se torna magicamente capaz de controlar a mente de todos os seres humanos da Terra, né? Então você fala, olha, não vai ser mais derrubada uma árvore de nenhuma floresta tropical, aliás, de floresta nenhuma. Ninguém mais derruba uma árvore. Pronto. Depois, ninguém mais queima um petróleo, tá? Chega. Óleo, gasolina, parou tudo. Tudo, nesse exato momento, como por mágica, tá? Então a gente fez exatamente aquilo que Paulo Artacho recomendou. Mesmo assim, processos em curso que se retroalimentam vão continuar aumentando a temperatura do planeta, e eventos como esse de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, vão se tornar mais frequentes e mais intensos, mesmo nessa situação hipotética de parar toda a destruição ambiental e parar toda a queima de combustíveis fósseis, entendeu? O processo já está em curso, já está rolando. Essa é a má notícia, que as pessoas não querem falar, porque isso te leva ao dumerismo e as pessoas têm receio do que seria uma humanidade dumerista. Sabe, as pessoas tinham medo de como seria uma humanidade que conhece a teoria da evolução e que, portanto, não precisaria de um Deus criador. Não mudou quase nada. Então, eu não vejo tanto risco no dumerismo também. Acho que deve ser a mesma coisa. Frequentemente. O clima já mudou. O clima não só vai continuar mudando no futuro para um clima muito menos ameno, digamos assim, do que o que tínhamos antes. Olha o cuidado dele com as palavras. Um clima muito menos ameno. Não é. É um clima muito mais terrível, né? Eu não condeno ele por tentar escolher palavras mais amenas para discutir, para descrever essa situação terrível. Mas é o que temos. Com muito mais eventos climáticos extremos, como grandes secas e grandes inundações, que trazem prejuízos socioeconômicos enormes para a população, não só do Brasil, mas do planeta como um todo. Isso aí, falado em linguagem dumerista, causando fome, doença e guerra, levando ao colapso da civilização e à extinção da humanidade. Tem uma maneira de acabar com o aumento desses eventos climáticos extremos que Então, não tem. Ele fala uma maneira de acabar com o aumento dos eventos climáticos extremos, que é parar o desmatamento e a queima de combustíveis fósseis, mas isso não acaba com o aumento. Tá? Agora ele está falando como um homem de fé. Tudo bem, respeito isso. Mas essa afirmação não tem embasamento científico. Se a gente
parar completamente, o aumento da frequência e da intensidade dos eventos extremos não vai acontecer. Zerar o desmatamento da floresta amazônica o mais rápido possível. Isso não acaba o aumento da piora, mas sem dúvida a gente tem um futuro melhor ou menos pior com a Amazônia do que sem a Amazônia. Então ele está certíssimo, a gente tem que parar o desmatamento da Amazônia o mais rápido possível. E acabar com a exploração de combustíveis o mais rápido possível, e eu acho que a sociedade brasileira deve pressionar a Petrobras, Ministério de Minas e Energia e, além disso, fortalecer o papel do Brasil nos fóruns internacionais para que a redução de emissões de gás de efeito estufa também ocorra no planeta como um todo. Pois é, e pressionar a Petrobras, como é que se pressiona a Petrobras? Você pode pressionar o Lula para ele pressionar a Petrobras? Porque o Ricardo também terminou muito a entrevista de modo geral, né? Falando sobre isso, pressione seus deputados, escrevam, participe, não atue politicamente só na hora da eleição, né? Mas como que a gente pressiona a Petrobras, né? Tem que reestatizar, né? Então talvez precise reestatizar para a gente pressionar, né? A gente não tem ingerência nenhuma, quem manda são os acionistas que querem ganhar mais dinheiro, né? O professor Artacho, ele não quer ser essa pessoa que vai derrubar o ânimo das pessoas. Ele quer ver a gente lutando pela Amazônia, ele quer ver a gente lutando pela transição energética. Ele tá certíssimo, maravilha, ó. Assina embaixo, tá? Pois é, então para você entender o pensamento do professor, você precisa entender a posição dele, né? Ele é um cientista muito respeitado, procurado por jornalistas, cheio de alunos, cheio de alunos de doutorado, de mestrado, professores em várias universidades do Brasil e do mundo estudaram com ele. Então, ele sente a necessidade de ter essa mensagem positiva. Já eu não sou nada disso, né? Eu sou um pesquisador marginal, que planto árvores, que tento fazer alguma pesquisa. Não é nem todo ano que eu consigo publicar um artigo numa revista com Qualis. Então, terminei migrando para o YouTube, né? Então eu virei uma espécie de boca maldita da ciência, e por isso que eu não tenho nenhum receio de falar sobre o dumerismo e despilos das ilusões que os grandes expoentes aí da comunicação científica acham importante manter. Agora isso é o que a gente fala para não desanimar, enfim, para seguir na luta. Agora, quando ele fala, o que a gente deve fazer para que eventos não se tornem piores, tá errado, né? E ele sabe disso, né? Mesmo que a gente pare completamente a emissão de carbono, mesmo que a gente pare a destruição da Amazônia, a gente já terá eventos cada vez piores. Já muito piores do que esse que a gente teve esse ano no Rio Grande do Sul. O pessoal está falando de reconstrução do Rio Grande do Sul. Não tem reconstrução. Não tem reconstrução. O negócio está caindo. Você está entendendo? Pode ser que passe alguns meses aí mais seco, mas depois vai vir de novo e de novo. Não tem. Ou você faz uma mudança completa naquela geografia, né? E mesmo assim, o que significa a mudança? Para tornar aquele estado habitável. Tá? Eu vou dizer logo o que é essa mudança. É pegar aquela terra toda do Rio Grande do Sul, falar, olha, essa terra aqui não é mais nada de ninguém, tá? A gente tem essa população, a gente tem esse espaço, vamos distribuir essa população nesse espaço. Então dá pra botar casa aqui, dá pra refazer floresta aqui, dá pra morar aqui. Nada mais é de ninguém. É a única forma desse povo não viver sendo destruído, atolado o tempo todo. Vamos fazer isso? Gostaria que fizessem, mas não está no horizonte. Isso não está sendo discutido, né? Nem o pessoal da esquerda está discutindo reforma agrária em grande escala. Então, não tem jeito. Vai acontecer cada vez pior, vai ter mais sofrimento cada vez mais, morte cada vez mais, e não vai dar para reconstruir aquele negócio. Ok, esse foi o primeiro corte apresentado pelo Ricardo Porto. Olha aí, ele se chama Cortes do Blau, o colapso ambiental é inevitável. Tá lá. Você já se inscreveu no canal dele? Corre lá e se inscreve agora.
Eu vou mostrar agora um pequeno trecho que ficou perdido entre ele e o segundo corte. E depois a gente entra no segundo corte. Doom é uma palavra em inglês, pessoal, que quer dizer ruína, e estar submetido ao doom é estar submetido, vamos dizer assim, estar condenado, né? Logo, doomerista é alguém que acredita que nós estamos condenados. Condenados ao quê, Rodolfo? Como é que é isso aí? Condenados a coisas horríveis, né? A ver a degradação fortíssima do planeta, a fome, a doença, a guerra, mortes horríveis. E o colapso da civilização, e depois a gente vai voltar para uma segunda Idade da Pedra. Eram os outros românticos no escuro, cultuavam outra Idade Média situada no futuro, não no passado. Só que a diferença é que na primeira o planeta era virgem, né? E agora é um planeta degradado. Então vamos andar aí em bandos no meio de uma terra destruída por mineração, radioatividade e etc. Esses bandos vão entrar em decadência, porque a nossa cultura se some em uma geração todinha, né? E os bandos vão desaparecendo e um dia acaba a espécie humana, né? Dentro de pouco tempo. Eu acho difícil a gente imaginar a gente vivendo mais 4 séculos, eu acho totalmente inviável, mas enfim, aí as opiniões divergem, né? Mas o fato é que o futuro não vai ser como sempre foi, né? Profundas modificações para pior. E é isso. Então aqui termina o trecho perdido entre os dois cortes, né? Que você só vai encontrar ou aqui ou no vídeo original. Aliás, veja o vídeo original, vamos lá. Quero ver todo mundo assistindo, eu quero bater o recorde de entrevista, de visualizações do canal do Ricardo, senão ele não me chama de novo. Vai lá, assiste o vídeo, dá o like, compartilha e inscreva-se no canal. E agora vamos entrar no segundo corte. Quando ele fala em aumento da temperatura em 3 graus, então, exatamente. Eu acho que as pessoas não têm noção do que é uma Terra 3 graus mais quente em 2040. Nós estamos há quantos anos de 2040? Nós estamos há 15 anos de 2040. É logo ali, entendeu? Eu terei 80 anos nessa entendeu? Sobreviverei com 80 anos a uma Terra 3 graus mais quente. E quais as consequências de uma Terra 3 graus mais quente? Quando ele fala de Amazônia, por exemplo, nesse ritmo aí, o que vai ser dos outros biomas? Por exemplo, mesmo com todas as leis possíveis de proteção que a gente tente manter aí, há como garantir uma sobrevivência da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, que são, assim, vamos dizer, os biomas principais do Brasil? O que você acha que vai sobrar deles, o Rodolfo? Vai sobrar muita coisa, quer dizer, vai sobrar um monte de espécies oportunistas, né? Porque tanto a Amazônia quanto o Cerrado, a Mata Atlântica, tem uma série de espécies que são beneficiadas pela perturbação ambiental, né? É carrapicho, é espinho, é não sei o quê, tem sempre um tipo de um rato, sempre tem uns insetos. Essa turma toda vai sobreviver. E vários, inclusive, vão ser beneficiados, né? E aí, a partir do momento em que o ser humano saia de cena, né, as coisas vão se normalizando novamente, né? A radiação vai baixando, as florestas vão crescendo, o carbono vai sendo absorvido, e aí alguns milhões de anos depois, a gente vai ter ali o Cerrado, a Mata Atlântica, a Amazônia. Vai demorar vários milhões de anos. A gente está falando de milhões de anos. Milhões, dezenas de milhões. Se for para falar em termos de diversidade de árvores, né? Então, são dezenas de milhões, ou eventualmente, enfim, parece até mais que isso. Pode até ser, para você chegar na diversidade de árvores que a gente tem hoje na Amazônia, para a gente ter isso de novo, né? Porque isso aqui é remanescente das florestas tropicais iniciais, que surgiram, 100 milhões de anos atrás. Elas nunca foram completamente desmatadas, né?
nos últimos 100 milhões de anos. Então, por isso que a gente tem essa grande biodiversidade. Quer dizer, elas mudam de lugar, né? Você tem uma floresta, ela acaba num canto, migra para outro, né? Desde a época dos dinossauros, que as angiospermas estão desenvolvendo essa biodiversidade que a gente tem hoje em dia, né? Então, se queima tudo, pode ser uma coisa da ordem de 100 milhões de anos para a gente voltar a ter a biodiversidade. Mas um dia acontece, tá? Isso aí a gente pode deixar de lado. O que vai acontecer depois da humanidade não nos pertence mais, né? O problema é o que nós vamos viver agora nas próximas décadas, né? Essa que é a questão que mais me aflige. Eu, por exemplo, eu tenho um filho, né? E eu quero que o colapso da humanidade, o colapso climático, o atinja da forma menos brutal possível. E é isso que me move, né? Eu não falo só do meu filho, porque eu não penso só no meu filho, eu penso no filho de todo mundo, eu penso nas futuras gerações. É isso que nos move para ser contra a construção da ferrogrão, para ser contra o agronegócio alucinado, para ser contra a construção de hidrelétricas no Rio Tapajós e por aí vai. Aí nós estamos na luta, né? É isso, os 2 cortes da minha entrevista com o Ricardo. E agora na próxima quarta-feira, às 6 horas da tarde, começa a gente ter a nova edição do 60 e Blau. Ao vivo, com perguntas. Eu não perco nenhum episódio. Vamos lá, vamos assistir ao vivo o Ricardo Porto falando sobre novos assuntos, novas perspectivas, com outros convidados especiais. Assim. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.